Pronto. Tá mudo. Dani tá dizendo que tá mudo, não? Então, avisem a Dani para sair. Deixa eu botar aqui. Sai e entra de novo. Se todo mundo tá me ouvindo, é só um problema mais de Dani. Aí eu peço para ela sair e entrar. Ok, gente. Todo mundo tá vendo aí a tela? Só me confirme, por favor. Sim? Beleza. Então vamos lá. Pequena, né? É. Mas os slides, vê aí se dá para ver agora. Grande. Se eu botar assim. Melhorou, né? Pronto. Ok. Agora sim. Isso, é porque eu não tinha aberto ainda. Beleza, então vamos lá. Nossa aulinha de metabolismo das proteínas. Vocês vão confirmar comigo que essa aula, eu vou dando feedback do que o pessoal da manhã falou. Tem uma parte dessa aula que elas disseram que não viram em bioquímica. Então, tem alguma novidade aqui na aula de hoje, tá? Vamos falar então da parte de metabolismo de proteínas para a gente fechar os metabolismos, né, dos macronutrientes. Então, falando de metabolismo, né, de proteína, a gente precisa primeiro lembrar das proteínas, né? As proteínas são os macronutrientes que são constituídos a partir de ligações, né, peptídicas de aminoácidos. Os aminoácidos, eles sempre são formados por um radical, né? Uma extremidade carboxila e uma extremidade formada por um grupo amino, né? Nas ligações peptídicas, né, a gente vai formando os peptídeos e as proteínas, e aí a gente tem diferentes estruturas, né, de acordo com a complexidade dessa proteína, né? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária, dependendo dos tipos de ligações que vão surgindo, né? Aqui só as ligações peptídicas, a gente começa com pontos de hidrogênio, pontos de disulfeto, que vai tornando a estrutura bem mais complexa. E aí vamos comentar sobre o transporte e armazenamento dos aminoácidos. Quando a gente ingere, gente, alimentos ricos em proteínas, exemplos de alimentos ricos em proteínas, carne, ovo, leite, feijão, ervilha, soja. Então, dependendo seja de produtos de fonte vegetal ou animal, né? Esses produtos a gente já viu lá na aula de digestão e absorção, que eles são principalmente digeridos já lá no estômago, né? A partir da liberação do pepsinogênio, que vai se ligar, né? Vai ter contato com ácido clorídrico e se transformar em pepsina. E aí a pepsina é uma enzima que é responsável pela digestão dessas proteínas em peptídeos, né, em fragmentos peptídicos. E aí a proteína ela vai seguindo o fluxo, né, lá para o duodeno, aí vai ter a ação de outras enzimas, como a quimiotripsina, a tripsina, né, algumas enzimas que vão cada vez mais digerindo essas proteínas em aminoácidos. E aí esses aminoácidos, né, livres, eles vão ser liberados no sangue, né, na circulação, tá? E aí, pessoal, esses aminoácidos, eles muitas vezes vão para o fígado para serem metabolizados. Muitas vezes, tá? A gente pode ter na circulação a liberação de aminoácidos para o fluxo renal. Mas entendam, os aminoácidos, quando passa pelo glomérulo, né, pelo fluxo renal lá dos néfrons, a maioria dos aminoácidos, eles são ativamente reabsorvidos de volta para o sangue. Ou seja, não é comum a gente ter presença de proteína, de aminoácidos na urina. A gente só tem presença de proteína, de grande quantidade de proteína na urina, quando a gente tem o quê? Doença renal. Vocês vão ver no próximo período com a professora Mirella, em patologia, que pacientes que têm insuficiência renal, doença renal crônica, eles apresentam uma coisa chamada de proteinúria, que é a presença de proteína na urina, que é um dos parâmetros que a gente avalia quando há lesão renal, porque o normal é que os rins eles façam uma reabsorção, ou seja, leve de volta os aminoácidos para o sangue e não que eles passem para a urina,
certo? E aí esses aminoácidos, depois de metabolizados pelo fígado, depois de serem reabsorvidos de volta para o sangue, eles vão para algum destino, né, onde eles forem necessários, seja no músculo esquelético, seja, por exemplo, vai precisar lá nos próprios rins para a produção de algum hormônio, né, vários hormônios têm como estrutura química proteínas, a gente sabe que as proteínas são muito importantes para várias funções estruturais, e aí quando a gente recebe um aminoácido numa célula qualquer, uma célula pulmonar, renal, do trato gastrointestinal, enfim, esses aminoácidos eles são armazenados na célula em forma de proteína. Então, eles se unem, né, e formam proteínas que vão ficar lá dentro das células. Se por um acaso eu necessitar de aminoácidos, se eu estiver precisando em outro tecido, por exemplo, de algum aminoácido para a produção de um hormônio, para alguma função estrutural em outro tecido, né, eu posso degradar essa proteína nessa célula para liberar esses aminoácidos. E quem é responsável por isso são as enzimas digestivas lisossomais, que são enzimas que ficam lá nos lisossomos das células, né, que é uma organela importante na estrutura celular. E aí essas enzimas digerem, né, vão lá quebrar essa proteína e vão liberar esses aminoácidos livres para ser liberados no sangue, para serem utilizados dependendo da função a que ele se destina. Uma exceção a essa regra, ou seja, proteínas que não podem ser digeridas e liberadas, são, por exemplo, as proteínas dos cromossomos, né? A nossa proteína da estrutura do material genético nosso, elas não são, estou precisando de triptofano, vou lá e quebro a proteína do meu cromossomo. Não, isso não ocorre. E também algumas proteínas estruturais, como é o caso de colágeno e proteínas contráteis, por exemplo, miosina, actina, que vocês já viram em fisiologia, que são proteínas importantíssimas para a função de contração muscular, tá? Essas proteínas, elas não são utilizadas, né, para serem hidrolisadas, para serem liberadas quando há necessidade de aminoácido. Elas não. Mas proteínas, como, por exemplo, proteínas liberadas, como no caso do músculo esquelético, né, a gente constantemente cataboliza para a liberação de aminoácidos quando há necessidade, tá? E aí, gente, como é que ocorre isso? Quando, por exemplo, eu tenho uma queda, uma redução da minha concentração de algum aminoácido plasmático, exemplo, quando isso pode acontecer. Simplesmente eu estou o dia inteiro, vamos supor, só comendo fontes mais de carboidrato. Eu mal comi fontes de proteína ou estou em jejum há muito tempo, né, sem consumir realmente alimentos. Então, eu vou ter uma queda, né, eu tenho um nível de aminoácidos circulantes no sangue. Quando eu estou sem me alimentar, eu vou ter uma queda dessa concentração de aminoácidos plasmáticos. E aí, quando eu tenho essa queda, o que é que vai acontecer? Minhas proteínas que estão armazenadas em algumas células, como o caso das células do tecido muscular esquelético, vão ser o quê? Quebradas para ser liberado aqueles aminoácidos que eu estou precisando, os aminoácidos necessários para restabelecer as concentrações plasmáticas, tá? Então, os aminoácidos necessários que eu estou precisando, porque está em queda lá no meu sangue, vão ser liberados quando eu estiver precisando das proteínas que estão armazenadas na célula. Então, há sempre um intercâmbio, né, uma troca entre os aminoácidos armazenados na célula e os aminoácidos presentes no sangue. Dependendo do que eu estiver precisando, sempre vai haver essa troca. Se eu tiver excesso de aminoácidos, eu acabei de ingerir proteína de carne, de ovo, estou bem demais, o que é que vai acontecer? Os aminoácidos do sangue vão ser levados para as células para serem armazenados em forma de proteína. Tá? Então, isso aí ocorre com grande frequência, todo dia, toda hora no nosso organismo, tá? E aí é importante a gente entender também o seguinte, que nossas células, tá? Elas tendem a ter um limite, né, máximo de armazenamento de proteína. Quando a gente atinge esse limite, por exemplo, vamos supor que eu passei o dia num churrasco, comi churrasco o dia todo, certo? Comi churrasco, carne, tal, o dia todinho. E aí, de noite, me deu por bem estar lotada de churrasco e resolvi tomar uma dose de whey protein. Tinha suplemento em casa, tal, me deu vontade, fiz uma vitamina, botei whey protein. Então, foi muita proteína o dia todo. Eu tenho um limite para estocar essa proteína nos meus músculos, no meu corpo, naquele momento, no dia. Quando eu atingo esse limite, se eu consumo uma quantidade maior do que esse limite, né, um limite superior, o que é que pode acontecer? Se eu, naquele momento, por exemplo, for me exercitar, se eu for gastar energia, eu posso utilizar aqueles aminoácidos, né, aquela proteína, para a produção de energia. Posso.
tá? A gente vai ver que os aminoácidos, eles podem ser utilizados para produção de energia. Agora, se eu não for me exercitar, por exemplo, se eu cheguei em casa, vou tomar essa vitamina, vou capotar, não vou me exercitar, não vou gastar muita energia, o que é que pode acontecer? Eu posso sim, e a gente vai ver, transformar o excesso de proteína, de aminoácidos, em gordura ou glicogênio. Tá? Então, aquilo que eu já tenho comentado com vocês na aula passada. De fato, esse processo de transformar proteína em gordura, dos três macronutrientes, ele é o mais custoso para o nosso corpo, tá? Ele normalmente é o processo que há um gasto calórico maior para que isso ocorra, mas ocorre sim. Se a gente exagera em proteína, se for um excesso de caloria maior do que a gente consome, mesmo que seja de proteína, a gente acaba armazenando em forma de gordura, sim, porque nossas células têm limite para armazenamento de proteína, certo? Então, em resumo, gente, o que é que ocorre? Quando um tecido, qualquer tecido, vamos supor o pulmão, está necessitando de algum aminoácido, ele vai captar esse aminoácido de onde? Do sangue, para a síntese proteica do que ele estiver precisando, para uma enzima, para uma parte estrutural dele, o que for. E aí, o que é que vai acontecer? Os níveis desse aminoácido que o pulmão captou vão baixar no sangue, porque ele captou do sangue, vão baixar. Para voltar à manutenção daqueles níveis do sangue, daquele aminoácido, o que é que vai acontecer? Outro tecido vai ter que disponibilizar. Então, sempre outro tecido, principalmente tecidos como o tecido muscular esquelético, né, vai estar sendo quebrado, né, hidrolisado, vai ser catabolizado aquele tecido para que sempre esteja liberando ali o aminoácido para manter as concentrações de aminoácidos no sangue, certo? Então é importante que a gente sempre entenda isso, tá? E esse processo de armazenamento de aminoácidos ocorre muito no fígado, tá? O fígado, ele é o coração do metabolismo proteico, tá? Assim como a gente sabe que ele é o coração do metabolismo de todos os macronutrientes, né? E aí, gente, quais são os papéis funcionais das proteínas plasmáticas, né? A gente fala dos aminoácidos, mas eles estão muitas vezes no sangue em forma de proteínas plasmáticas, ou seja, proteínas que estão sempre ali disponíveis no sangue, tá? Dentre as principais proteínas que a gente tem disponível no sangue, toda hora no sangue, estão a albumina, globulina e o fibrinogênio. São as três principais, tá? Essas três, elas são principalmente produzidas no fígado, tá? Com exceção da globulina, que além de ser produzida no fígado, também, tá, é produzida no tecido linfóide, certo? Então, elas também são produzidas no tecido linfóide. A albumina, né, falando primeiro um pouquinho da albumina, ela é uma proteína importantíssima para o transporte de várias substâncias no nosso sangue. Inclusive, a gente comentou na aula passada que a albumina ela era importante para o transporte dos ácidos graxos. Quando eles são quebrados lá, os triglicerídeos, né, ocorre a lipólise, que é a quebra dos triglicerídeos no tecido adiposo. Para os ácidos graxos serem levados para o tecido que estiver precisando de energia, quem faz esse transporte é a albumina, porque a gente sabe que os ácidos graxos, né, os lipídios, eles não são hidrossolúveis, então eles não conseguem ser transportados livremente, né, em boa quantidade no sangue. Mas a albumina, ela tem uma importância fundamental no sangue, que é para a manutenção do que a gente chama de pressão coloidosmótica plasmática. Eu acho que vocês já viram isso em fisiologia, né? Porque na época eu lembro que eu estudei isso em fisiologia, na época de graduação, mas só para a gente revisar ou reforçar. O que é a pressão coloidosmótica plasmática? A albumina, ela é responsável pela manutenção, ela mantém essa pressão. O que seria essa pressão? É a manutenção, certo? Dos líquidos, tá? Dentro dos vasos e dentro das células. Então, ela mantém os líquidos nos espaços intracelulares. Quando eu tenho os níveis de albumina no meu corpo normal, a gente que está saudável, provavelmente a gente está com os níveis normais de albumina, a gente mantém esses líquidos no espaço intracelular. No momento que a gente tem uma queda dos níveis de albumina, há exemplos de quando isso ocorre. Desnutrição pode ocorrer, problemas hepáticos, pacientes com insuficiência hepática, com cirrose, enfim, em geral tem esse problema, problemas renais podem ocorrer, tá? Algumas doenças, estresse metabólico pode ocorrer, essa câncer também é muito comum, a queda de albumina.
Essa queda de albumina, como ocorre, o que é que vai acontecer? Como a albumina ela é responsável por essa pressão coloidosmótica, por manter o líquido intracelular, ocorre um extravasamento do líquido para o espaço extracelular. E ocorre o que a gente chama de edema, tá? Os edemas ocorrem muitas vezes devido a essa queda, tá, da albumina. Por exemplo, existe um tipo de desnutrição que vocês vão estudar também para o período em patologia, que se chama desnutrição, né, subnutrição do tipo Kwashiorkor. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse tipo Kwashiorkor, ele é um tipo que é causado principalmente pela baixa, a criança, ela come até, são crianças que têm baixa condições financeiras, elas comem até alguma quantidade de carboidrato, farinha com água, enfim, aquelas crianças que têm muito baixa mesmo, condições precárias, mas não consomem nenhuma fonte de proteína. Então, acabam que ela, devido ao baixo consumo de proteína, há uma diminuição na produção hepática de albumina. Como há essa diminuição hepática de albumina, ocorre o edema hipoalbuminêmico, que é chamado, que é esse edema causado pela redução da albumina, porque a albumina é responsável pela pressão coloide osmótica plasmática, certo? Então, é importante aí a gente frisar também esse papel. A globulina, tá? Também é uma proteína plasmática importantíssima e ela tem uma função gigantesca na imunidade, né? Vocês sabem que a globulina ela é importantíssima na produção das imunoglobulinas, né? E o fibrinogênio, gente, é a proteína importantíssima no processo de coagulação. A fibrina, né? O fibrinogênio é precursor da fibrina. A fibrina é o próprio coágulo, tá? Então a gente também tem a participação do fibrinogênio dentre as proteínas plasmáticas, tá? Então o fígado ele é responsável principalmente, né, pela formação dessas proteínas plasmáticas e essas proteínas elas servem também, né, como suporte de intercâmbio, né, dos aminoácidos para os tecidos que tiverem necessitando, né? Então vocês podem ver aqui que ela serve como intercâmbio, dependendo se o tecido estiver necessitando, né, vai haver essas trocas de aminoácidos, como a gente já tinha comentado anteriormente, tá? Antes de eu passar para perguntar a vocês se está tudo ok, a gente só vai comentar aqui, né, algo que também, isso aí com certeza vocês já viram bastante, né, em relação aos aminoácidos, né? Os aminoácidos que formam as proteínas, a gente classifica principalmente em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais, tá? Os aminoácidos não essenciais, vocês sabem bem que são aqueles aminoácidos, não é que eles não são essenciais para o nosso corpo, eles são super essenciais. Mas a questão é que eles são produzidos pelo nosso próprio corpo, então a gente não necessita consumir em grande quantidade, né? Não precisa consumir porque a gente consegue produzir, tá? Agora, os aminoácidos essenciais, eles são essenciais na nossa alimentação. A gente precisa consumir porque a gente não produz, tá? Então, os aminoácidos não essenciais, principalmente a gente tem prolina, glicina, alanina, serina, cisteína, ácido aspartico, glutâmico, asparagina, glutamina. Inclusive, a glutamina, gente, é considerado o aminoácido que a gente chama de condicionalmente essencial. Por que esse condicionalmente? Porque normalmente a gente produz sim glutamina. Então, pessoas saudáveis como nós, né, nós produzimos glutamina tranquilamente. Mas existem algumas situações, né, que já foram vistas, por exemplo, cirurgias, algumas doenças, estresse metabólico, sepse, tá? Que foram vistas que a quantidade de glutamina produzida no corpo não é suficiente para suprir a demanda de glutamina no corpo. Então, nesses momentos, há uma necessidade de consumo de glutamina em maior quantidade, porque o corpo ele não é capaz de produzir de forma suficiente. Por isso que a gente diz que a glutamina ela é condicionalmente essencial. Existem condições que ela se torna essencial, tá? E existe também os aminoácidos, né, essenciais, como o nome já diz. Aminoácidos essenciais são aqueles que a gente não consegue produzir. Exemplo, os aminoácidos de cadeia ramificada, os famosos BCAAs, né, valina, leucina e isoleucina, mas temos também a metionina, treonina, lisina, arginina, fenilalanina, triptofano, ó, que a gente comentou na aula do sistema nervoso, né, que é precursor da serotonina,
né, que é um neurotransmissor que está relacionado à sensação de bem-estar, e a histidina, certo? E agora a gente vai ver que foi exatamente essa parte que a gente vai ver agora, que é a parte sobre como há a produção, como é que ocorre a produção no nosso corpo desses aminoácidos não essenciais, tá? Que foi o que o pessoal disse, como eu estou dizendo aqui a vocês, o pessoal falou da manhã que não viu isso em bioquímica, que é essa produção de aminoácidos não essenciais. Aí, quando eu mostrar, vocês vão me dizer, tá? Mas antes disso, deixa eu abrir aqui o chat só para eu saber se tá todo mundo entendendo direitinho, se alguém tem alguma dúvida, se tá tudo ok. Me dê aí o feedback de vocês. Tudo ok, Maria. Tem uma Maria de manhã também, Maria noite, Maria manhã. Aline, Isadora, até agora ok. Natália, tudo ok. Quem mais tá por aí? De alma presente. Tamires, Ryan, Ravi. Ok. Então, tudo ok? Nenhuma dúvida, né? Vamos prosseguir. Aí vocês vão me dizer se vocês já viram isso ou se realmente, igual o pessoal da manhã, ainda não viram, tá? Se vai ser novidade. Que é o quê? É exatamente isso agora que a gente vai ver. A produção de aminoácidos não essenciais. Como é que ocorre a produção de aminoácidos não essenciais no nosso corpo? Essa produção de aminoácidos não essenciais, tá, no nosso corpo, ocorre principalmente no músculo, no tecido muscular, no trato gastrointestinal, no tecido renal e no tecido hepático, tá? São os locais que ocorre realmente essa produção de aminoácidos não essencial. E essa síntese, né, essa produção desses aminoácidos, ela depende da formação de alfa-cetoácidos adequados, ou seja, esses alfa-cetoácidos adequados, que eu vou dar um exemplo do que seria isso para vocês, eles são precursores dos aminoácidos não essenciais. Então, eu preciso desses alfa-cetoácidos para produzir esses aminoácidos não essenciais. E como é que isso ocorre? Isso ocorre, gente, a partir de um processo que a gente chama de transaminação. Para vocês terem ideia, tá aqui um exemplo bem claro, tá? De um alfa-cetoácido que todo mundo aqui conhece, tenho certeza, que é o famoso ácido pirúvico, tá? Ácido pirúvico, vocês conhecem, é o produto da glicólise, tá? Vocês sabem lá, as 10 reações da glicólise, a gente produz o ácido pirúvico e ele é um alfa-cetoácido. A partir dele, a gente consegue produzir um aminoácido essencial, como é o caso da alanina. E aqui eu botei a reação para vocês verem como é que ocorre, tá? Para haver a transaminação, eu preciso de um depósito de radical amino, certo? Então, pode ser qualquer outro aminoácido não essencial que vai ter o radical amino, tá? Para poder fazer a transferência desse radical. Além da glutamina, pode ser asparagina, ácido glutâmico, ácido asparto, são os mais comuns, tá? De fazerem parte dessa reação de transaminação. E além desse depósito de grupo amino, eu preciso do alfa-cetoácido, né? No caso aqui, o ácido pirúvico. Então, ocorre o que durante essa reação de transaminação? Esse nome transaminação, ele remete à transferência do grupo amino. Então, há uma transferência do grupo amino, certo? Para o alfa-cetoácido. Quem catalisa essa reação são as enzimas, né, do grupo geral que a gente chama de transaminases, ou especificamente as aminotransferases, né, que são as enzimas que catalisam essa reação. Para vocês terem ideia, as aminotransferases, elas só funcionam, né, elas precisam do cofator da vitamina B6, a piridoxina, é muito importante para haver essa reação. Então, por isso que muitos suplementos de proteína, elas têm na sua composição a adição desses suplementos, dessas vitaminas do complexo B, porque principalmente nesse caso, a vitamina B6, ela é importantíssima na produção desses aminoácidos não essenciais. Se por acaso você tem a deficiência dessa vitamina, você vai ter dificuldade na produção desses aminoácidos não essenciais, porque a enzima só funciona com esse cofator, tá? E aí, como é que ocorre a transaminação? Fácil, gente, é só observar aqui, ó.
eu transfiro o grupo amino para o ácido pirúvico e ele se transforma em alanina. Já transformei aqui em aminoácido não essencial, tá? E aí eu tenho nessa transformação um metabólito chamado de ácido alfa-cetoglutâmico, que é outro alfa-cetoácido, tá? Que é um metabólito dessa reação. Tá? Então, durante a transaminação é simplesmente eu precisando de um depósito de radical livre, normalmente de radical amino, desculpa, normalmente vai ser algum aminoácido não essencial, que vai transferir, né, vai doar o seu grupo amino para um alfa-cetoácido para que haja a produção daquele aminoácido não essencial. Essa produção, por que eu vou produzir a alanina a partir já que eu já tenho a glutamina? Vai depender da proteína que o tecido esteja precisando. Se por um acaso estiver precisando de alanina para produzir uma proteína, a gente sabe que a proteína ela só é produzida se tiver todos os aminoácidos que precisa, tá? Então, se precisar da alanina, ele vai fazer exatamente esse processo de transaminação para que haja essa produção, certo? Então, ocorre a partir desse processo. Assim como o contrário pode ocorrer para quê? Eu posso tirar o grupo amino de um aminoácido, como é o caso da alanina, para poder usar esse aminoácido como fonte de energia. A gente chama esse processo, gente, de desaminação. A desaminação é a retirada do grupo amino, do aminoácido. Aí fica claro melhor aqui, a gente vê aqui, ó. É o contrário dessa reação. Eu vou tirar, eu tenho a alanina lá disponível, estou cheia de alanina no meu corpo, comi muito proteína que tem alanina, ou tenho muita produção de alanina no meu corpo. E aí o que é que acontece? Eu estou precisando de energia, certo? Certo, Aline, sem problema. Estou precisando de energia. Aí o que é que pode acontecer? A retirada do grupo amino da alanina. O nome disso a gente chama de desaminação. Eu vou tirar o grupo amino do meu aminoácido, no caso da minha alanina. Então, quando eu tiro o grupo amino da alanina, ele vai voltar a ser o quê, gente? O ácido pirúvico, tá? E aí, gente, nesse processo que vocês podem ver aqui, tá? Nesse processo de desaminação, ocorre a volta do aminoácido, ele vai se transformar em um alfa-cetoácido, né? Que é um componente que é capaz de entrar no ciclo de Krebs, né? Que a gente vai comentar, por isso que a gente tem como usar a proteína como fonte de energia, né? Nessa desaminação, porque aí eu transformei em ácido pirúvico, se junta com com coenzima A, desculpa, se transformou em acetilcoenzima A, entrou no ciclo de Krebs, bye bye, né? Produção de ATP tranquilamente, tá? Além disso, durante esse processo de desaminação, a gente tem produção de amônia, tá? No metabolismo proteico, que é uma substância bem tóxica, tá? Que a gente vai comentar que é um resquício, um metabólito que ocorre no metabolismo da proteína e precisa ser excretado do nosso corpo, tá? Que a gente vai comentar como é que ocorre essa excreção, tá? Quanto mais, gente, a gente tem de concentração de aminoácidos na nossa célula, maior a gente tem a atividade das aminotransferases, tá? E esse processo aqui de uso de proteínas como fonte de energia, ai meu Deus, esse processo aqui de uso de proteínas como fonte de energia, a desaminação, ocorre principalmente no fígado. Como eu falei, ele é o coração do metabolismo. Então, esses processos todos ocorrem no fígado, tá? Aí, antes de eu passar para frente, antes de eu dizer para onde vai essa amônia, né, que eu falei que é uma substância tóxica, aí eu quero saber de vocês se bate com o pessoal da manhã. Vocês já tinham visto sobre transaminação e desaminação ou realmente não? Me diga aí. Oxente, Ryan disse que viu. Era o mesmo professor? O pessoal da manhã foi unânime. Todo mundo disse que não tinha visto. Não, se era Neuza, eu acredito que ela deu mesmo. Será que o pessoal da manhã, gente, era o mesmo professor do pessoal da noite? Período passado, hein? Ou será que o pessoal era não? Aí, agora a gente tirou a dúvida. Tá explicado. Então foi alguma questão de professor mesmo, né? Porque eles disseram que não tinham visto transaminação e desaminação. Ave Maria, eu não vou repetir aqui não, senão vai ficar gravado, tá, Ryan? Mas a tela está capturando o que você disse. Mas é isso aí mesmo, talvez eu concorde com a forma mais fofa de dizer.
Pois é, não, mas assim, o pessoal da manhã disse que não viu. Às vezes vocês veem, né, e não lembram, mas eu achei assim que talvez não tenham visto mesmo, porque foi um consenso geral. Todo mundo disse que nunca tinha visto. Então, eu acho mais possível realmente não terem visto, né? Porque um ou outro lembra que seja. Então, ótimo, não é novidade para ninguém isso aqui. Vamos embora agora. Estamos terminando. Aí a amônia, né, gente, que é a nossa produção ali, o metabólito do metabolismo da proteína, ela precisa se transformar em uma substância um pouco menos tóxica para ser eliminada do nosso corpo. Por isso que existe o que a gente chama de ciclo da ureia, né? A formação da ureia que ocorre no fígado. Muita pegadinha de prova, né, de bioquímica, é dizer que a ureia é formada nos rins, tá? A ureia ela é excretada pelos rins, mas a formação dela ocorre no fígado, tá? Esse ciclo da ureia aqui ocorre todo no fígado. A amônia, ela entra nesse ciclo, como vocês podem ver, tá? Se transformando em várias substâncias, né? Onde durante esse ciclo, que acaba que volta novamente para as mesmas substâncias, tem a liberação, né, com a inserção de água, de uma substância chamada ureia, né? Essa substância ela vai ser liberada pelos rins para ser excretada na urina. Aí mais uma informação em relação à patologia. Pacientes que têm problema renal têm grande dificuldade na excreção, né, na filtração renal. Então, muitas vezes eles vão ter um excesso de ureia no sangue, né? Então, uma das formas de também avaliar a lesão renal é a quantidade elevada de ureia no sangue. Por quê? Porque o normal é que a gente consiga excretar na urina. Mas quem tem insuficiência renal, muitas vezes não consegue excretar normalmente por causa da deficiência, né, na função renal, e aí acaba acumulando essas substâncias tóxicas no nosso organismo, certo? E aí, gente, a oxidação dos aminoácidos desaminados, né, que a gente viu, como a gente já falou, né, tirei o grupamina, transformei em um alfa-cetoácido, de boa. Para usar como energia é fácil. O alfa-cetoácido é uma substância que é apropriada para entrar no ciclo de Krebs. O exemplo que eu botei ali é o ácido pirúvico, né, que vocês bem sabem que o ácido pirúvico, ele entra facilmente no ciclo de Krebs, né, se transforma junto com a coenzima A em acetilcoenzima A, entrou ali com oxalacetato, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, vou ter muita produção de energia. Agora, vale salientar que a produção de energia a partir de proteínas é uma menor produção de energia quando comparado à produção de glicose. Isso aí a gente sabe que a produção de glicose, ela é a glicose é o nosso centro, né, de formação de energia, né? Então a gente tem uma produção melhor a partir da glicose, é o nosso principal substrato, né, formador de energia. Mas a gente sabe também, né, gente, que a gente tem como produzir a partir de um aminoácido glicose se eu estiver precisando. Se meus níveis de glicose no sangue, minha glicemia estiverem baixa, né, se eu estiver precisando de glicose e eu não estiver consumindo, eu posso transformar, por exemplo, a alanina, um aminoácido que a gente chama de glicogênico, né, porque ele tem essa estrutura química que proporciona essa transformação, né, em glicose, né, a partir do intermédio do ácido pirúvico. Esse processo, vocês sabem bem que a gente já comentou, é a famosa gliconeogênese, né, que é a formação da glicose a partir de outros substratos, no caso, aí, aminoácidos, mas a gente sabe que a gliconeogênese pode ser a partir do lactato, do glicerol, dos triglicerídeos, né, então a gente consegue essa produção. Outra coisa também é que a gente consegue produzir, a partir de aminoácidos, como eu já tinha dito a você, gordura, né, como é que isso ocorre? Lembra que a gente viu na aula passada, né? A acetilcoenzima A, ela consegue, a partir da enzima acetilcoenzima A carboxilase, né, se transformar em ácidos graxos. E aí, no caso, quando eu tenho excesso de aminoácidos, né, quando eu como muita proteína, eu posso fazer com que isso ocorra. Além de que, se eu tiver essa quantidade em excesso também no meu fígado, a gente sabe que o fígado não utiliza muito bem para o seu próprio metabolismo os ácidos graxos, e também eu posso condensar esses acetilcoenzima A formando os corpos cetônicos. Então, pode ocorrer também a cetogênese, principalmente em ambientes onde eu tenha muita proteína, muita gordura e baixas quantidades de carboidratos na dieta. A famosa, inclusive, dieta cetogênica, o intuito, né, é exatamente estimular aí a produção desses corpos cetônicos, tá? Aí, gente, só frisando mais uma vez, isso aí eu já falei, né?
sempre importante lembrar. Por que ocorre tanto esse intercâmbio de aminoácidos? Por que um tecido quebra, cataboliza, né, para liberar um aminoácido para outro tecido, e aí quando baixa esse aminoácido no sangue, porque o outro tecido pegou, outro tecido quebra para liberar o aminoácido? Porque uma proteína, ela só vai ser sintetizada, certo? Se houver o aminoácido essencial que ela precisa. Se por um acaso faltar esse aminoácido, ela não é formada, ela não é sintetizada. Por isso que o corpo se desdobra para pegar o aminoácido de qualquer canto para poder produzir, certo? Então, quando falta um aminoácido essencial, uma proteína correspondente não é sintetizada. Por isso que os aminoácidos essenciais são tão importantes de serem consumidos, tá? Porque se a gente não tiver reservas boas de aminoácidos essenciais, se a gente não consumir, a gente não tem como produzir. E aí a gente pode acabar, né, prejudicando a produção de algumas proteínas importantes no nosso corpo, como é o caso de alguns hormônios, proteínas estruturais e mais algumas outras, tá? E aí, para a gente fechar agora a nossa aulinha de metabolismo de proteínas, como eu falei para vocês, é uma aula bem tranquila, pequena, tá? Para a gente poder ir para a nossa aula de fisiologia do exercício. Vamos falar agora sobre regulação hormonal do metabolismo proteico. Quais são os hormônios que estimulam, né, o anabolismo proteico, né, o aumento da massa muscular, e quais são aqueles que podem prejudicar, né, aumentar o catabolismo proteico. Vamos comentar primeiro sobre o GH, o hormônio de crescimento. Lembram que eu falei que ele era um hormônio meio paradoxal, né? Que ele, quando se trata do tecido adiposo, por exemplo, ou até do glicogênio, ele tem um efeito mais catabólico, né? Que ele tem um efeito mais de quebra, de desconstrução. No caso do tecido muscular, o GH ele tem um hormônio, ele tem um efeito anabólico, ele aumenta as proteínas teciduais, tá? Então, aqui nesse caso, tá, do tecido proteico, o GH ele estimula a síntese tecidual. Já a insulina, não. A insulina, ela é anabólica, seja para qualquer tecido. Então, a insulina é um hormônio anabólico, seja para o tecido adiposo, seja para o tecido muscular. Então, ele vai estimular construção. No caso da insulina, qual é o mecanismo que está envolvido no anabolismo que ela proporciona? Ela proporciona um aumento de transporte de aminoácidos para dentro das células e ela também proporciona o seguinte, ela diminui a necessidade de aminoácidos como fontes de energia. No momento que ela diminui isso, por quê? Porque ela aumenta, né, a utilização dos carboidratos como fonte de energia. E aí, diminuindo a necessidade de aminoácidos como fonte de energia, eu vou ter a liberação, né, dos aminoácidos para apenas a síntese proteica. Né, os aminoácidos ficam livres de estarem tendo que proporcionar fontes de energia, tá? Glicocorticoides, gente. Os glicocorticoides produzidos pela glândula adrenal, ali em cima dos rins, né? O cortisol, que é um exemplo mais clássico, eles já são conhecidos por serem catabólicos, tá? Eles aumentam a degradação de proteínas teciduais, tá? Eles aumentam muito, inclusive, devido a essa quebra, né? Vai liberar muitos aminoácidos livres no plasma, por isso que eles aumentam a concentração de aminoácidos plasmáticos. Por isso que vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que pessoas que querem ganhar massa muscular, enfim, né, você já deve ter ouvido falar assim: treine bem, se alimente bem e descanse, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Durma bem, descanse, é imprescindível para ganho de massa muscular. Por quê? Porque quando a gente não descansa bem, quando a gente não dorme bem, os níveis de cortisol ficam lá em cima, tá? Então, quando eu aumento os níveis de cortisol, a gente tende a estimular a degradação proteica. E isso vai ser negativo para quem está procurando hipertrofia, tá? Por isso que o descanso ele é tão importante para o processo de anabolismo muscular, tá? A testosterona todo mundo sabe, né, que é um hormônio que aumenta a deposição de proteína nos tecidos, lembrando que dependendo do tecido ela tem um limite de atuação, tá? Então, não adianta também tomar quantidades exorbitantes de testosterona, porque tem um limite da utilização dela para a deposição de proteína nos tecidos. O estrogênio é outro hormônio que também aumenta a deposição de proteína nos tecidos, tá?
E a tiroxina é um hormônio, gente, que é produzido pela glândula tireoide, né? Que essa tiroxina, ela é um hormônio que estimula a taxa metabólica basal. Então, em geral, ela estimula a degradação de proteína, mas tem um porém. Ela só estimula a degradação de proteína se você tiver em um ambiente de baixa quantidade calórica, ou seja, se eu estiver consumindo pouco carboidrato e pouca gordura, aí ela vai estimular a degradação de proteína para poder liberar energia de alguma forma. Mas se eu estiver consumindo bem carboidrato e gordura, a tiroxina não tem essa capacidade de estar degradando proteína, tá? Então, por isso que a gente fala também que para hipertrofia, né, é necessário um consumo de carboidrato e de gordura, né? Porque muitas vezes consumos de dietas muito baixas em calorias, muito baixo em carboidrato e lipídio, pode sim atrapalhar o ganho de massa muscular, certo? Principalmente também aí vai um dos mecanismos envolvidos é a ação da tiroxina, tá? Que é um hormônio produzido pela tireoide, ok? E aí, gente, a gente finaliza a aula de metabolismo de proteína, né? Deixa eu botar aqui no chat. Super tranquilo, né, gente? Eu acho que devido a essas aulas de metabolismo, vocês terem visto bem também, então foi super tranquilo. Acho que a gente finaliza bem, né? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a pontuar? Ou todo mundo tá ok, tudo em ordem? Me digam aí, pra gente finalizar. Tudo ok? Rayane, ok. Rayane, é você que é Rayane? Isso, eu acho o máximo seu nome, Rayane. Acho o máximo. Rayane. Rayane. É nome de cantora mexicana. Um negócio bem diferente. Gente, então a gente finaliza, tá? Essa aula, como eu falei para vocês, é uma aula curtinha, ó, tá aqui no reloginho, durou 40 minutos. Eu vou parar de gravar ela